E como sempre, conosco um cientista e cabalista, Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman, olá. Estudamos com bastante profundidade o primeiro capítulo e agora estamos a aproximar-nos de um dos capítulos mais interessantes, pelo menos para mim, porque é muito visual. Dr. Leitman, quer dizer o dilúvio? Sim, Noé no Pentateuco. E gostaria de começar com o final do capítulo anterior, onde está escrito: E Noé foi favorecido por Deus. O que significa ser favorecido aos olhos de Deus? Dr. Lightman, ser favorecido ou não, tudo depende da equivalência de forma. Na espiritualidade, não medimos a distância em quilómetros, metros, microns ou nanos, mas de acordo com a equivalência de forma. O espaço espiritual é um reino de qualidades. E, portanto, os objetos espirituais, quando estão em equivalência de forma, através disso, no reino espiritual, as coisas aproximam-se, tal como pessoas são semelhantes, estão mais próximas uma da outra. Se possuem diferentes qualidades, então estão distantes uma da outra. Então existem dois objetos aqui, Noé e o Criador, Dr. Lightman, sim, e porque Noé estava mais próximo do Criador nessa geração, ou daquele nível da criação que estamos a falar aqui, significa que ele foi favorecido por Deus. E o que é esta qualidade que Deus favorece numa pessoa? Dr. Lightman, uma vez que o Criador é a qualidade absoluta de amor e da doação, então provavelmente porque Noé, de toda essa geração, de todo esse nível de desenvolvimento que estão a falar, ou de todo o desejo humano, era o desejo mais progressivo e altruísta, o mais próximo do Criador. E quem disse que o Criador é a qualidade do amor e da doação? Como podemos provar isso? Dr. Lightman, não podemos provar isso. É por isso que toda a sabedoria da Kabbalah é uma sabedoria oculta, é uma sabedoria secreta, porque é revelada apenas àqueles que mudam as suas qualidades. E na medida da sua equivalência de forma com o Criador, sentem-no. E então para eles é um postulado. E para outros talvez seja apenas um axioma. Então, primeiro que tudo, temos que acreditar nisso? Dr. Lightman, não. Não precisa acreditar em nada. A sabedoria da Kabbalah é uma ciência que não requer que uma pessoa acredite em nada. Oferece simplesmente a uma pessoa a capacidade de revelar a criação superior através dele mesmo. Que a pessoa possa dizer sim, mas como posso saber antecipadamente? Não pode saber. Apenas depois de começar a estudar, de se envolver na sabedoria, mas todos os estudos são muito lógicos. Fala acerca do nosso mundo, em que consiste, quais os elementos, como se desenvolve, em que consiste a pessoa, que desejos, onde está o seu livre-arbítrio. E quando a pessoa começa a estudar a sabedoria da Kabbalah, vê que é uma sabedoria multifacetada e que não precisa acreditar em nada. E se continuar a avançar, dentro dele existe um tal sistema de conhecimento que lhe permite revelar mais um mundo com a ajuda da lógica e, de repente, começa a sentir dentro dele o aparecimento de qualidades que são como se abrisse os limites deste mundo. O mundo torna-se mais complexo, multifacetado, começa a ver as forças que operam por detrás de tudo, que operam tudo, e desta forma a pessoa entra neste conhecimento com as suas próprias qualidades. E então deixa de se colocar a questão de acreditar ou não. Certo. Dr. Lightman, acontece que se um físico pode permanecer quem ele é, um cabalista não pode, porque apenas é possível estudar um mundo superior se a pessoa mudar as suas qualidades. E o que acontece é que a pessoa muda. E aparecem tais qualidades na pessoa que o trazem para mais próximo. Como se começasse a conversar com o Criador em diferentes níveis, ou com as outras almas, ou com os outros seres criados. Então podemos dizer que existe como que um diálogo com o Criador, Dr. Lightman? Sim, mas não é um diálogo interno, como imaginamos quando falamos com ele ou assim. Então como é? Dr. Lightman é apenas dentro da pessoa, nos seus pensamentos, qualidades, desejos, está dentro de uma pessoa.
em que dentro dele ele sente esta parte chamada de Criador e interage com ele. Existe alguma espécie de clique interno na pessoa em que a pessoa diz, sim, consigo ouvir, este estado existe? Dr. Leitman, novamente, não se trata de ouvir, é um nível de interação. Há algo que se sente, Dr. Leitman, que se sente, reconhece, compreende, é a pessoa. O Criador não é sentido como algo que está fora da pessoa, que é externo à pessoa. Isso não existe. É apenas uma força interna dentro da pessoa. Um entendimento geral, uma força, qualidade. E então a pessoa já não tem dúvidas? Dr. Lightman, já não existem dúvidas porque a pessoa vê que todo este mundo é o resultado do trabalho desta força. E não é claro como é possível existir sem esta força. É claro que quando esta força está oculta e vemos apenas o nosso mundo, então é uma percepção muito limitada e temporária. Quando não compreendemos o que sustenta o nosso mundo e lhe permite existir completamente. Então já não é possível voltar a este mundo se já realizamos isto? Dr. Lightman, a pessoa realiza, a pessoa volta muitas vezes como que para recarregar. Então existe esta constante mudança entre dia e noite, uma mudança constante de estrutura e esta mudança constante de estruturas, de imagens, constrói este movimento para a frente. E de cada vez na mudança de estados, a pessoa desliga-se da força superior e sente-se apenas neste mundo. Mas não é um estado depressivo. Dr. Lightman, não existe tal coisa na sabedoria da Kabbalah, porque a pessoa avança, compreende antecipadamente que vai entrar num estado de noite, escuridão, desespero, desligamento parcial e também o estado deste mundo. Quando é apenas isso que se sente, compreende que está apenas a sentir isso, não está a sentir o mundo superior e o Criador, e portanto este estado é chamado de descenso do mundo superior. E não sai completamente. Deixa uma impressão na pessoa do passado e, ao mesmo tempo, uma sensação de avançar na direção do futuro. Então, a diferença é que para a pessoa o Criador já existe e não desaparece? Dr. Lightman, sim, pode estar revelado ou oculto, mas está lá. E todo o tempo revelado, oculto, mais, menos, em quantidade, em qualidade. Então, isto é algo que aqueles que não estão deprimidos não possuem. Que estão deprimidos não possuem. Dr. Lightman, não. Onde é que eles têm tal coisa? Isso é verdadeiramente um estado horrível. Um estado espiritual é sempre para o melhor, são todos bons. A pessoa começa a sentir a luz futura, apesar de sentir a escuridão, como uma pessoa esfomeada que sabe que à sua frente está uma refeição maravilhosa e que está feliz porque está esfomeado. Ok, isto foi um apontamento rápido por forma a alcançar este capítulo, e isto é como o próximo capítulo começa. Esta é a descrição de Noé. Entre as pessoas do seu povo não era um homem justo e inocente, e caminhava com fé em Deus. O que significa caminhar? Dr. Lightman, significa que ele se encontra em movimento espiritual, numa busca constante, num processo constante na direção do Criador. Então, o que é movimento? Dr. Lightman, o movimento ou a deslocação é o anseio constante da pessoa mudar e de ficar mais próximo da força superior. Como podemos mudar as nossas qualidades constantemente com a ajuda da força superior, por forma a existir nas qualidades de doação? E ele continua e diz: Noé tinha 3 filhos, Shem, Ham e Afet. Na visão de Deus, a terra estava desvirtuada e cheia de violência. Deus viu como a terra se tinha tornado sem virtude, porque todas as pessoas na terra desvirtuaram os seus modos. E Deus disse a Noé: Vou acabar com as pessoas, pois a terra está cheia de violência por culpa delas. Certamente que os vou destruir, e a terra. Constrói uma arca de madeira de cipreste, com salas, coberta de resina por dentro e por fora. Então há montes de informação aqui. Primeiro que tudo, ele tem 3 filhos. O que significa isso? Dr. Lightman, ou seja, ele afastou-se 3 passos, 3 níveis do seu estado anterior.
Três bases são as linhas esquerda, direita e a do meio. Esse é o nascimento dos filhos. E os filhos são o nível seguinte, que teve origem do nível anterior chamado pai. Para além disso, escrutinar as boas e más qualidades dentro dele mesmo. Todas as qualidades do homem são, na realidade, más, mas ele não consegue trabalhar agora com elas porque não as pode usar em forma de doação. E isto é o que significa que a terra estava desvirtuada? Dr. Lightman, sim, terra. Eretz em hebraico vem da palavra ratzon, que significa desejo. E, portanto, ele analisou todos estes desejos em si mesmo, escolheu todos aqueles com os quais não pode avançar e criou um envelope com eles, dentro do qual ele existe e trabalha apenas com os outros desejos. Isto é quem eu sou. Todo o resto elimino e não trabalho com eles, como se não existissem na pessoa. Então a pessoa diz: estes desejos são maus? Dr. Lightman, todos possuem impulsos de matar alguém, roubar alguma coisa, fazer algo mau. Mais tarde é possível usar estes desejos. Não há desejos maus, mas neste momento são de tal maneira que a pessoa não sabe como usá-los para o bem. E depois, talvez a pessoa seja capaz. Então, no momento, a pessoa coloca-os de lado. Dr. Lightman, sim, a pessoa não sabe como os usar. O principal é ordenar aqueles desejos que a pessoa pode usar corretamente e usá-los. E se a pessoa fizer isso, avança rapidamente. Ou seja, todo o trabalho de uma pessoa é organizar estes desejos, analisar estes desejos e avançar dessa forma, analisando os desejos. E isto foi o que Noé fez. E, portanto, entrou na arca. A arca é como que este sistema fechado de desejos, qualidades, que permitem à pessoa existir corretamente dentro dela mesma. É um sistema fechado e orientado para o objetivo dentro de uma pessoa chamado arca, ou este tipo de esfera, caixa, que está direcionado apenas para a doação e amor. E, portanto, ali a pessoa pode reunir todos os seus desejos, sejam desejos corpóreos, animais, tal como está escrito, todos os animais em pares, tudo. Mas uma vez que os consegue organizar nesta arca, nesta qualidade do amor e doação, e deixar tudo o resto, ou seja, esta terra desvirtuada, terra da palavra desejo em hebraico. Todas estas más qualidades dentro dele que ele não consegue corrigir neste momento. Vai corrigir mais tarde, mas como as deixou para trás, está como que a salvo. Pode entrar este estado chamado de arca. A arca, na sabedoria da Kabbalah, é chamada a qualidade de Binah, a qualidade de doação completa. Não é amor ainda, é simplesmente a qualidade da doação, onde a pessoa se eleva acima do seu ego e quer libertar-se dele. Um desejo inicial é certo, mas isso permite-lhe desligar-se, como se num balão de ar quente, desligar-se e estar incluído em algo como no ventre da mãe, como o embrião no ventre da sua mãe, que também está numa espécie de arca. Ou seja, todas as fases intermédias que a pessoa quer desligar-se do passado e conectar-se ao futuro, passam todas por este estado chamado Ubar, embrião. E Noé passa por este estado, do passado para o futuro, através desta arca. É como nascer no próximo mundo. Está tudo descrito na sabedoria da Kabbalah e cada pessoa passa por isso. Podemos dizer que é o início de um estado onde a pessoa começa a rodear-se de um certo ambiente, certos livros, certos amigos, que avançam com ele na direção desse objetivo. Isso também entra dentro dessa arca. Dr. Lightman, isso é absolutamente necessário por forma a construir essa arca. Eu diria desta forma: estes meios do quais falou, os livros, o professor, o ambiente, tudo o que o cabalista constrói à volta dele como se fosse um tipo de arca externa, um ambiente que o mantém na direção certa, que o sustém, e independentemente dos seus ascensos e descensos, ele flui. Sim, tem um tipo de esfera à sua volta e tem que construir esta esfera dentro dele, Dr. Lightman, ou seja, conectar a interioridade e a exterioridade. Sim, ele tem que usar esta esfera, os livros, o professor, os seus amigos. Ele precisa usar tudo isto por forma a criar esta esfera dentro dele, chamada de arca.
Em hebraico, arca é teiva. Se lermos a palavra ao contrário, significa bait, casa, em hebraico. Tem algum significado? Dr. Lightman, não. Uma arca não é uma casa. Uma casa é um lar, um templo. Tudo o que é criado pelo homem, por forma a viver dentro, enquanto se apoia no solo. Uma casa assenta no solo, tem uma fundação, é criada pelo homem, não é governada por nenhuma força da natureza. Não é influenciada pelas ondas? Dr. Lightman, certo. Uma arca, Teivá, é como a história sobre Moisés, em que ele foi colocado nas águas do Nilo quando nasceu. Uma arca é a saída da pessoa do seu estado egoísta anterior, onde ascende, mas ainda não tem controle sobre o nível anterior. Ele entra, está completamente desligado. Isto sou eu. Ele quer ascender do passado como se quisesse limpar e, portanto, todo o processo é chamado processo de purificação. E por que a arca está dividida em secções? Dr. Lightman, primeiro que tudo está dividida em 4 partes, porque em cada desejo existem os níveis inanimado, vegetativo, animal e natureza humana. E esta é a razão pela qual está dividido desta maneira. E esta é a forma como a pessoa organiza os seus desejos. Para além disso, não é apenas que ele os organize. Entretanto, ainda não pode trabalhar com eles. Não pode ainda conectar o desejo com a sua direção, o seu anseio, o que chamamos Kli e Massach, vaso e luz, a intenção que direciona. E, portanto, pega num par de cada, que são as partes masculina e feminina, e é como a pessoa avança. E depois da pessoa se desligar do mau uso de todos os desejos, com uma direção egoísta, então aí aparece a direção altruísta, ou seja, as partes masculina e feminina já se encontram num novo estado, num novo nível de desejo, onde geram boas ações futuras. É possível imaginar a arca como a alma de uma pessoa? Dr. Lightman é a alma. Todos os desejos e qualidades da pessoa, mas em conjunto. Ou seja, podem ainda não estar corrigidos, como antes do dilúvio, com o desejo de corrigir, onde a pessoa pega em todos os seus desejos e se coloca sob a influência da luz superior, da força superior. A pessoa rende-se, concede à força superior e passa por este nível do seu estado egoísta para um estado altruísta, a qualidade da doação. E está escrito: Vou trazer o dilúvio à terra para destruir toda a vida debaixo do céu. Todas as criaturas que respiram, tudo na terra, vai morrer, e vou estabelecer o meu pacto com você, e você vai entrar na arca. Você e os seus filhos, a sua esposa, as esposas dos seus filhos, deve trazer para dentro da arca 2 de todas as criaturas vivas, macho e fêmea, para o manter vivos com você. Qual é o significado, Dr. Lightman? Depois de uma pessoa analisar os seus desejos e qualidades e quer verdadeiramente direcioná-los para se tornar como o Criador na direção da doação, ao elevar-se acima do seu uso egoísta, a pessoa começa a compreender como continuar a fazê-lo. E sabe isso no seu interior, não é como a voz que escuta do alto. Tudo vem de dentro da pessoa, porque o Criador, Boré, em hebraico, consiste de 2 palavras. Bo, o ré. Venha e veja que a pessoa vem e revela o Criador dentro dela mesma e então sabe o que fazer. Há aqueles desejos que a pessoa não pode levar com ela e então a pessoa desliga-se deles. E há a parte com a qual a pessoa pode avançar e então junta tudo, ele, a sua mulher, desejos, anseios, tudo. São chamados a parte masculina e feminina. Todos desejam avançar e as restantes partes, ou seja, os desejos ao nível do inanimado, vegetativo e animal, a pessoa reúne-os, ou seja, reúne todos estes anseios e vai para a fase chamada de dilúvio. E por que é que ele quer destruir a Terra através de um dilúvio e não através de outra coisa qualquer, por exemplo, através do fogo?
Dr. Lightman, o dilúvio é uma correção. É a única coisa da qual fala a Bíblia. Fala apenas de correções. Também não existem castigos. O que entendemos como castigos são, na verdade, correções. E não apenas uma correção, mas também uma recompensa. Nós não compreendemos exatamente o que diz ali, não compreendemos as coisas corretamente. Então, o dilúvio que cobre toda a terra e destrói tudo o que lá se encontra, para além do que entrou na arca de Noé, na verdade, tudo fica corrigido dessa forma. A água, a qualidade da doação, cobre toda a terra, como se destruísse todos os desejos egoístas, verdadeiramente, agindo sobre eles, porque a pessoa é incapaz de trabalhar com eles. Na verdade, o que acontece é que a pessoa determina, escolhe certos desejos dentro de si mesmo e diz: Ok, através destes desejos posso doar, posso estar conectado com os outros de forma positiva, posso estar direcionado de forma altruísta para a natureza e com estes não posso trabalhar. Quero ver-me livre deles, quero que morram, não quero que existam. Para que esta força de doação desde o alto, esta força que limpa os mate dentro de mim. Isso é, na verdade, uma correção. Tudo o que acontece com o dilúvio é, na verdade, uma correção. E depois aparecem estas forças, depois da sua limpeza, depois do dilúvio, e a pessoa começa a trabalhar com eles no próximo nível. Mas a pessoa precisa de querer isso. Dr. Weidman, claro, nada acontece desde o alto. Nenhuma ação até que a pessoa queira por si mesma que isso aconteça. E como querer isso? Dr. Lightman, é para isso que os livros, o grupo e os estudos existem. A pessoa é premiada por isso. Começa a haver uma criação viva à sua volta, feita destas transições egoístas e altruístas, através dos quais tudo avança. Todas estas metamorfoses que acontecem à volta do mundo. E então, de forma gradual, a pessoa começa a ansiar para que isso aconteça. E se a pessoa não o quiser ainda, Dr. Lightman vai ser forçada. E isso é bom. Dr. Lightman, não há outra forma de o fazer. Como é que a pessoa pode querer? A pessoa pode ser convencida a dizer que seja bom para mim, porque é dar-me golpes. Dr. Lightman, falar com você de forma carinhosa. Sim, dizer-me pode acontecer isto e aquilo. Dr. Lightman, não, a forma não é esta. O nosso caminho é muito simples. A natureza, ou o Criador, que são uma e a mesma coisa, precisa de nos forçar para deixarmos de ser gatinhos cegos e começarmos a querer elevar-nos acima de nós mesmos. E se estivermos cegos, então não vemos nada. Não podemos elevar-nos deste estado. E o estado de que falamos é altruísta. Não podemos sequer imaginar que é bom para nós de forma alguma, ou mesmo que seja possível. E, portanto, pode forçar uma pessoa a avançar apenas se a pessoa sentir sofrimento no seu estado egoísta atual. E mais tarde a pessoa agradece todos estes sofrimentos. Dr. Lightman, sim. A pessoa vai vê-los como um componente necessário para o seu desenvolvimento. Este sofrimento não é, na realidade, causado por um sofrimento que vem do alto. Este sofrimento acontece porque, desde o alto, precisa de ascender para o seu próximo nível espiritual e está a ser teimoso. A pessoa é como um touro. E desta forma, esta força quer empurrá-lo para o próximo nível e a pessoa está a ser teimosa, a resistir através do seu ego interior. E a contradição entre estas duas forças, entre a força do desenvolvimento dinâmico e a direção altruísta, suponhamos, e o seu ego, que resiste, isto é o que cria esta pressão que é sentida como sofrimento. Então, qualquer sofrimento, não importa qual, qualquer sofrimento. Fui mordido por um mosquito. Dr. Lightman, até ao ponto de morte. É o resultado da incompatibilidade entre as forças que o avançam e a força da resistência. Então, o que a pessoa precisa fazer quando sente sofrimento? Dr. Lightman descubra qual é a sua origem
e corrige-se. A pessoa precisa apressar a velocidade do seu desenvolvimento para que esta velocidade seja equivalente à velocidade que é requerida de cada pessoa. Então, este empurrão é para Dr. Lightman, sim, sim, para que a pessoa evolua de forma harmoniosa, junto com a força que o está a desenvolver. E esta força desenvolve toda a gente, por isso todos sofrem de alguma medida e não há nada a fazer aqui. Então, temos que correr à frente da bala, até à mesma velocidade, ou mais rápido. E por que não? Diz o Dr. Lightman. Se vemos que estamos a avançar na boa direção, por que não ir mais rápido? E quando é que isto para? Dr. Lightman, quando completa todos os seus desejos neste movimento e está incluído num estado de correção completa. E então os seus movimentos são em semelhança completa com esta força motivadora e faz tudo pelo seu benefício. E então determina os seus movimentos, o seu movimento, e então está completamente livre. É a pessoa que dita ao Criador o que fazer. A pessoa pode dar ordens ao Criador. Dr. Lightman está perante ele e determina que isto é melhor e que as suas ações estão corretas, então é chamada geração seguinte, que cria para si mesmo e é mais elevado que o anterior. Ou seja, a pessoa é mestre do universo, de toda a criação. E é mesmo mestre sobre o Criador. E este é o estado preferencial para uma pessoa. E isto é descrito como os meus filhos derrotaram-me. E é isso que quer o Criador. Como um pai que quer para que o seu filho seja mais bem-sucedido do que ele é. E é isso que queremos do estado de amor. E, portanto, tem orgulho, tira proveito. É a continuidade da pessoa. Mesmo no nosso mundo compreendemos esta sensação e ainda mais na espiritualidade. Então, concluímos com esta nota otimista. Muito obrigada por ter estado connosco. O que falamos hoje é que o desejo do Criador é que as pessoas se tornem ainda mais grandiosas que Ele, para que as pessoas lhe ordenem o que fazer. Falaremos mais no próximo programa. Até lá, tudo do melhor.